romana depois de embarcados nos navios. Dussel observa que o número total de escravos introduzidos nas Américas, especialmente para as colônias inglesa e portuguesa, ficou entre 6 a 8 milhões. 6 a 8 milhões, tá ok? É uma deportação, né, populacional gigantesca. Braga, por outro lado, coloca o total em 12 milhões só no Brasil. Qualquer que seja o número, segundo Dussel, de 1776 a 1800, cerca de 1.850.000 escravos foram desembarcados. Os africanos transportados indiscriminadamente para o Brasil procediam de todos os pontos da África, mas especialmente das tribos Banto, Yoruba, Dahomey e Fon. Ok? Então temos aí essas informações, somente até aqui, porque eu quero ler uma outra informação interessante, tá ok? Uma outra informação interessante que está aqui mais adiante, ok? Para nós seguirmos com outras informações em relação ao tema, tá certo? Da dominação da Igreja Romana na América Latina. Veja só. Na página 402, o título é O Espiritismo e a Umbanda. A primeira sociedade espírita fundada em 1873 foi o movimento de Allan Kardec. Por volta de 1920, havia 102 sociedades com 10.666, olha que número, hein? 10.666 membros e 280.864 seguidores. Em 1930, esse número alcançara 308 sociedades com uma legião de pequenos grupos reunindo-se em casas particulares. Mas o espiritismo intelectual desse tipo não penetrou facilmente nas massas, permanecendo até hoje um movimento relativamente pequeno. O candomblé, na forma de umbanda, conquistou, porém, a mente popular e difundiu-se rapidamente em todo o Brasil. O candomblé é o sucessor da confraria e o meio básico de transmitir a herança religiosa africana. Batisde distingue dois termos usados com frequência e refletidamente como sinônimos, macumba e umbanda. A macumba é a expressão daquilo em que se tornam as religiões africanas no período da perda dos valores tradicionais. O espiritismo de umbanda, ao contrário, reflete o momento da reorganização em novas bases, de acordo com os novos sentimentos dos negros proletarizados. Ok. Proletarizados, o que ele diz aqui? Sim, cita Batisde, as religiões africanas, São Paulo, pioneira, tá ok. A obra não foi tirada, né? A Umbanda, fundada como uma religião em 1920, tornou-se a forma africana da magia branca, embora se faça sentir que a linha divisória nem sempre existia entre a magia branca e a negra. As formas do culto africano readaptadas no Brasil foram assimiladas pelos crioulos e a certa altura aceitas por uma vasta proporção do povo brasileiro que tende a crer nas forças mágicas do sobrenatural. Seu mistério, adivinhações e cura divina atraíram pessoas de todas as classes sociais. Os ritos católicos propriamente ditos são vistos como ritos mágicos, ex opere operatum, e não como forma simples de adoração. Como resultado, os que seguem e praticam a Umbanda não têm problema em considerar-se bons católicos, porque a mentalidade é muito semelhante à questão do sacramento, o ex opere operatum. Foi realizado, a eficácia está garantida. Então, tomou a hóstia, está garantido sua salvação. Aplicou-se a extrema-unção, então está perdoado o pecado. Então você tem esse poder mágico atribuído pelo rito. E o Concílio Tridentino reforçou isso. Essa questão ritualística foi reafirmada. Então, quando os adeptos, né, da Umbanda eles olham para esses aspectos, eles não veem diferença, não veem muita diferença. É como você pegar as mesmas práticas e os deuses e trocar os nomes. Então, eles se adaptaram muito bem a isso. Todavia, existe uma tendência constante e crescente de voltar-se para os ícones, orixás, gangas, oguns e exus, à medida que os brasileiros procuram mais abertamente as raízes de suas crenças, ok? O que, diferentemente, na América do Norte houve
uma implantação mais profunda, tá, ok? A partir de muitas correntes protestantes, mesmo com a segregação racial, muitos líderes importantes se levantaram dentro das comunidades negras que trabalharam por uma evangelização muito mais profunda, tá sendo um trabalho de doutrinação da palavra de Deus, de busca, tá certo, pelo ensino, pelo estudo. Então isso teve uma penetração muito mais funda do coração das comunidades negras norte-americanas, mesmo que lá também tenha alguns elementos, tá certo, da comunidade negra que preservam aí as tradições antigas, né, dessas comunidades, tradições pagãs, né, que havia o paganismo da Europa, há o paganismo da África, e assim paganismo indígena. Então são elementos do paganismo que são preservados aí por alguns grupos, né, da sociedade. Então você tem essa situação, como o catolicismo ele se satisfez com esse nominalismo, ficou então, tá certo, esta religiosidade sincretista muito acentuada, muito forte mesmo, presente aqui no Brasil, tá, ok? Presente aqui no nosso território. Eu quero, junto com vocês, dar uma lida aqui no texto da nossa apostila, porque agora ele vai abordar a questão da síntese da evangelização católica no Brasil. Então, depois de dar uma passada, né, sobre o início dessas fases da navegação, colonialismo, conquista da América, chamado patronato, né, das coroas em relação ao trabalho da igreja aqui nas Américas, estabelecimento, né, dessa religiosidade, o elemento negro, né, sendo trazido para cá como mão de obra escrava, o indígena sendo catequizado. Depois dessas situações, desses contextos, quero dar uma lida aqui sobre especificamente a síntese histórica da evangelização católica no Brasil, tá ok? Então, na apostila, nesse tópico, diz o seguinte: a evangelização do Brasil começou pela Igreja Católica, tá ok? Começou pela Igreja Católica, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega. Os primeiros 6 missionários chegaram ao estado da Bahia. No dia 29 de março de 1549, quase 50 anos depois de Pedro Álvares Cabral. Eles pertenciam a uma ordem católica chamada Companhia de Jesus, os jesuítas aí, fundada em 1584 por Inácio de Loyola, ao Concílio Tridentino. Em função do nome, eles eram chamados jesuítas. Por outro lado, os missionários jesuítas encontraram um terreno muito difícil para lançar a semente do evangelho. Por outro lado, eles encontraram muitas dificuldades por conta da grande diversidade de povos e das diferentes tribos de índios espalhados em grande extensão de terras. Os negros, que aqui viviam em regime de escravidão, assimilaram a mensagem do evangelho, mas não abandonaram de todo suas crenças africanas. Isso resultou em um cristianismo sincretizado, né, como já discutimos aí, onde as santas e os santos católicos eram identificados com os orixás africanos. Quanto aos índios, foco dos missionários era o foco deles, tá certo? Era o objetivo deles de trabalho. Eles se dedicaram na catequização e na inculcação, né, que eu até já usei esse termo aí. Inculcação é uma palavra criada pela Igreja Católica para referir a maneira em que os nativos aceitavam a fé cristã nos moldes de sua própria crença autóctone. Esse método de evangelização não nos parece válido. Então, é aquilo que nós descrevemos na leitura, tá certo, de o cristianismo através dos séculos. Admitia-se publicamente o catolicismo, frequentava-se a missa, rezava-se o catecismo, acabou. Você não vai fazer uma investigação maior para saber quais são de fato os postulados, a fé, a crença, aquilo em que a pessoa acredita e professa, né? E saber se ela de fato abandonou a sua antiga confissão de fé, né? Simplesmente, uma vez que se adotou esses símbolos, né? Se adotou essa prática, essa ritualística, acabou. Então, esse católico, é na verdade um nominalismo, né? Então, chama-se de inculcação, mas na verdade é um nominalismo. Então, crente nominal, católico nominal, esse tipo de colocação. Se muito a Igreja Católica fez pelos índios, nada fez pelos negros, pois a missão dos missionários estava focada em catequizar os índios e dar assistência espiritual aos brancos. Então, o propósito era esse, né? O trabalho missionário voltado para os indígenas e um trabalho de vigilância sobre a fé em relação às populações europeias colonizadoras que aqui estavam. Então, exercendo sempre esse trabalho e deixando de lado essa população negra.
Vamos lá. Ok. Missionários, isso. Os jesuítas, especialmente José de Anchieta, que chegou um pouco mais tarde, 1553, lutou muito em defesa dos índios, a fim de que os colonizadores não os escravizassem nem cometessem abuso sexual contra as índias, enquanto, por outro lado, nada fez contra a sorte de tirania imposta pelo Império sobre os negros. Embora a Igreja Católica repudie, mas, segundo alguns historiadores, ela mesma consentia com os próprios jesuítas, ela mesma consentia que os próprios jesuítas mantivessem negros trabalhando em suas propriedades, em regime de escravidão. É dito que muitos oficiais da igreja praticavam um livre comércio de negros nos mesmos moldes dos colonizadores, Isso não seria nada extraordinário, né? Os quais diziam que os negros tinham que trabalhar muito para livrar-se da maldição imposta por Deus sobre a raça negra, conforme Gênesis 9:25, a interpretação absurdamente, escandalosamente incorreta, né, do texto, onde é dito claramente que a maldição lançada por Noé, tá, okay, em decorrência daquela atitude desrespeitosa de cão, cai sobre Canaã. E Moisés é quem confere isso no próprio período histórico dele, inspirado pelo Espírito Santo, tá certo? Recebendo tradição e revelação para poder escrever sobre épocas muito antigas na história, muito antes dele, sobre até a própria criação de todas as coisas, né? Então, por revelação divina. E também, a partir dessa revelação e da tradição, ele descreve a situação da maldição de Noé sobre cão. E ele deixa muito claro, a maldição de cão cai sobre Canaã. Canaã, os cananeus do território que foram conquistados pelos israelitas. Cananeus que haviam embarcado em práticas das mais devassas, até de sacrifícios humanos, tá certo? De zoofilia, sacrifícios humanos, todo quanto é tipo de práticas horrendas e absurdas. Então, sobre eles caiu a maldição e eles foram condenados e deveriam então ser mortos e a sua terra conquistada. Sobre eles. Não tem nada a ver com a população negra, tá certo? Em relação a esse texto aqui. Mas para conveniência, interpretava-se dessa maneira. Então lançava-se sobre eles, né, esta sorte, né, de condenação e autorizava-se então essas práticas absurdas aí, não somente da escravidão, mas também da omissão em relação a qualquer tipo de comunicação de evangelho. Porque poderia, vamos dizer, houve já o terrível fato da escravidão, né? Da deportação deles para esse território. Mas poderia-se pensar numa evangelização, numa reestruturação dessas comunidades, para que posteriormente viessem a se restabelecer, a estarem, né, estabelecidos na terra e de fato constituírem uma população reorganizada, né, recuperada deste mal. Não se pensou em nada disso, tá certo? Não se permitiu que isso acontecesse. Aí usa-se esse pretexto absurdo aqui. É bem provável que no pedido de perdão por várias maldades que os líderes da igreja cometeram durante os últimos 2000 anos, feito pelo Papa João Paulo II, 2002, 2004, já até citei isso, esteja incluído o apoio que a igreja deu ao império e aos colonizadores na escravidão do negro. Em um trecho de seu pedido de perdão, ele diz: estamos pedindo perdão a Deus pelas divisões entre cristãos, pelo uso da violência que, por vezes, praticamente a serviço da fé e por atitude de desconfiança e hostilidade assumidos contra os praticantes de outras religiões. Aí está aí o pedido de perdão, né? Foi feito pelo Papa. Somos informados também de que, quando os negros foram perseguidos e massacrados em 1645, na Guerra dos Quilombos, especialmente no Grande Palmares, foram encontradas imagens de santos católicos em um local de culto. Isso significa que a teologia da inculcação tão discutida no Concílio Vaticano II, vou trazer informações específicas, tá ok? Sobre o Concílio Vaticano II e principalmente sobre o grande perigo do ecumenismo, tá? Concílio Vaticano II e o grande perigo do ecumenismo.
discutida, né, no Concílio Vaticano II em 1632, na prática já era exercida nos quilombos brasileiros, há muitos anos antes. Isso significa que, por falta de uma atenção piedosa por parte da Igreja por parte da Igreja Católica, né, os negros assimilaram um cristianismo estropiado, um cristianismo nominal, frágil, né, falso, superficial. O que podemos deduzir disso é que, se a Igreja Católica tivesse evangelizado os negros com o devido humanismo, e aí tivessem promovido um movimento que se assemelhasse àquilo que foi feito nas colônias britânicas, com uma participação maior, inclusive com o preparo de lideranças da própria etnia negra, que trabalharam entre, tá certo, os seus irmãos, né, que trabalharam ali entre as comunidades negras, produziram, então, mesmo durante o período de segregação racial, crescimento entre eles, tá certo? Eles cresceram e se desenvolveram, eles conseguiram de fato alcançar um grande status, né, e conseguiram se estabelecer devido a esse trabalho, né, que foi desenvolvido entre eles. Agora, em relação ao que aconteceu aqui, houve uma enorme omissão. Tivesse evangelizado os negros com o devido humanismo, provavelmente no Brasil não haveria baixo espiritismo com tantos ícones católicos. Também não haveria tantos católicos praticantes e simpatizantes de baixo espiritismo, né? Então teria tido uma amenização dessa sincretização, tá ok? E também dessa prática mista, né? Das pessoas entenderem que não há qualquer tipo de problema em elas terem essa frequência mista de diferentes espécies contrastantes. O cara frequenta um espiritismo, mas ele também vai na missa, mas ele também faz lá um trabalho, um despacho na macumba, ele vai até os ciganos para ler a mão, então ele faz, né, um verdadeiro shopping, né, da fé. Ele mistura tudo, por causa também desta fraca concepção, tá ok? De cristianismo. Então, vamos seguir adiante, li aqui esse material do nosso curso, para a gente aí estar a par, né, das informações que nos são passadas em relação a esse período. E eu quero caminhar um pouco mais com vocês, agora passando para outras informações, que também vão ser importantes, né, também vão trazer bastante informações interessantes aqui em relação a esse período de colonização, período de cristianização, tá certo, da América Latina, por meio do chamado patronado, que a gente já explicou, tá, o que a coroa controla, domina aqui essa situação, a representação, né, quando ela apresenta também o nome das autoridades que ela deseja que assumem os cargos eclesiásticos aqui. Então você tem a coroa dominando, né, a religião nesse lugar. Por meio do chamado patronado, as coroas espanhola e portuguesa mantiveram estrito controle sobre as atividades da igreja nos territórios latino-americanos, indicando seus líderes que seriam autorizados pelo Papa. Então trabalhavam, né, em sintonia. O Papa só carimbava, né? Eles diziam, vai ser este aqui, o Papa carimbo e está autorizado. Uma vez que o Papa viu que tinha que, de fato, beneficiar esses reis, esses monarcas espanhóis, monarcas portugueses, porque seria um meio dele ter toda essa abertura, né, para adentrar esses territórios e expandir seu domínio, como de fato conseguiu, né? Então ele não era besta de se opor, uma vez que já tinha um histórico, né, lá atrás de Bonifácio VIII, que se meteu com Filipe o Belo da França e deu no que deu. O outro proibiu Henrique VIII de se divorciar de Catarina de Aragão, também deu o que deu, né? Separação lá da igreja. Então, com certeza o Papa devia se pelar de medo da coroa espanhola, coroa portuguesa, e dizer, vamos fazer o seguinte, fica aí, né, com Roma, fica aí com os seus problemas aí em Roma, e a gente vai organizar uma igreja independente aqui. Então o Papa devia morrer de medo disso, e com isso virou um carimbador oficial, né, da coroa da monarquia espanhola e portuguesa também. Durante essa época, o catolicismo se expandiu largamente por meio do árduo trabalho de inculturação e formação de comunidades. Então essa inculturação é aquele cristianismo formalista, né? Assumiu aqueles símbolos, pronto, você é cristão. O que você faz na sua particularidade é problema seu. E formação de comunidades indígenas catequizadas por meio de trabalho dos jesuítas e franciscanos, que fundaram diversas missões e colégios. Inclusive é dito que muitos desses jesuítas se valiam até de trabalho de escravos para seu próprio benefício, seu enriquecimento, e fornecia, né, esse trabalho, né, esse conteúdo
catequizante para as comunidades indígenas que eles estavam tentando cristianizar. Jesuítas franciscanos que fundaram diversas missões e colégios durante muito tempo contaram com total apoio da monarquia para se estabelecerem e dominarem exclusivamente o cenário evangelístico. Agora, com relação aos jesuítas, vai ter uma situação muito peculiar, muito interessante, que eu vou trazer para vocês agora na obra de Justo Gonzalez. Ele vai nos informar acerca de problemas que os jesuítas causaram em relação aos colonos portugueses aqui do Brasil, porque eles criaram comunidades indígenas, fortaleceram essas comunidades e não gostavam nada da interferência, tá certo, desses bandeirantes paulistas que invadiam as suas missões para capturar indígenas, matando os velhos, crianças, né, doentes, e capturando os adultos para vendê-los como escravos. O que eles fizeram? Começaram a incentivar uma independência dessas colônias indígenas e até a armá-las, né, produzir algumas armas lá improvisadas, e alguns deles conseguiram mesmo armá-los, colocar a arma nas mãos deles para eles se defenderem, manterem sua independência. Com isso, a coroa não gostou nada dessa ideia e chegou a situação deles expulsarem os jesuítas das colônias. Tá, ok? Vamos ler aqui na obra de Justo Gonzalez, na página 222, as missões do Paraguai. As missões do Paraguai. O mais interessante capítulo da história da Igreja em toda esta região durante a Era dos Conquistadores foi o referente às missões jesuítas no Paraguai. Já vimos que em outros lugares, como no norte do México, adotou-se a política missionária de reunir os índios em povoados onde viviam sob a direção dos missionários. Em alguns casos isso se fez à força, em outros mediante a persuasão. No entanto, em nenhum lugar atingiu o êxito conseguido no Paraguai. O precursor das missões jesuítas no Paraguai foi o franciscano Luís de Bolanhos. Este chegou a Assunção em 1574, dedicando-se a aprender os costumes e as línguas dos nativos. 4 anos mais tarde, reuniu 500 índios. Pouco a pouco, com o apoio do governo civil, fundou 5 povoados ao redor da cidade de Assunção, cada um com várias centenas de índios. Seu propósito era utilizar a presença espanhola como exemplo e estímulo para os índios, mantendo, porém, suficiente distância entre estes e os colonizadores, para evitar os abusos e as desavenças que ocorreram em outras tentativas semelhantes. A obra dos jesuítas inspirou-se na de Bolanhos, e um dos principais instrumentos foi a tradução guarani do Catecismo de São Tobírio, produto dos trabalhos de Bolanhos. Aí a língua guarani, inclusive uma das línguas oficiais do Paraguai, tá certo? Uma língua que os jesuítas, nesse intenso trabalho, aprenderam, né, a estrutura, né, daquela linguagem e lhe forneceram a escrita. Então eram ágrafos, né? Não tinham escrita. Então o que eles vão fazer? Vão aprender a estrutura linguística, as palavras, né, como se usam, então, como se dão os substantivos, tal, e vão lhes fornecer, tá certo, uma gramática, estabelecer uma gramática do Guarani a partir do idioma espanhol, né, da língua, a partir da estrutura linguística latina, né, o Guarani. Inclusive tinha até curso de Guarani por aqui, né, tinha ali no Colégio São Paulo, ali no centro. A obra dos jesuítas, que eu já li, diferentemente do franciscano, os jesuítas estavam convencidos de que os colonos e soldados espanhóis eram um verdadeiro impedimento para a sua obra missionária e, portanto, decidiram adentrar-se mais para o interior do país, para regiões onde o europeu fosse quase desconhecido. Essa política ficou confirmada quando a missão entre os guaicurus, que eram os índios que mais pareciam ameaçar a cidade espanhola, tornou-se a mais difícil e menos frutífera. Posteriormente, os jesuítas entregaram suas missões entre esses índios aos sacerdotes diocesanos e dirigiram-se mais para o interior do país. O principal promotor dessas missões foi o padre Roque Gonzalez, natural de Assunção, que falava o guarani com a mesma fluência do espanhol.
Seu caráter, às vezes doce e às vezes ousado, permitiu-lhe penetrar em regiões onde antes nunca um rosto branco fora visto. Então é muita coragem, né? De fato tiveram muita coragem para realizar tal empreendimento. Em mais de uma ocasião, quando soube que os índios eram hostis, simplesmente dirigia-se à região e pedia para falar com o cacique, de modo que ele e outros jesuítas foram ganhando a confiança dos nativos, e quando os convidavam a viver em povoados, eles aceitaram. Os povoados assim fundados eram, na verdade, pequenas teocracias, embora os índios elegessem seus chefes, todos eram supervisionados pelo missionário, que tinha a última palavra, não só em questões de moral e religião, mas também nos assuntos práticos da comunidade. O plano básico desses povoados era geralmente o mesmo. No centro havia uma grande praça, onde ocorriam as reuniões, as procissões e as festas. Defronte à praça estava a igreja, com a residência do missionário. Havia, além disso, um armazém onde se guardavam os bens comuns, um edifício à parte para as viúvas e os órfãos. Além dos edifícios necessários para oficinas e escolas, havia um bom número de construções enfileiradas pelas ruas, e em cada uma delas pequenos apartamentos para cada família. Boa parte da propriedade era tida em comum, sendo permitido aos índios ter pequenos terrenos particulares. Os animais, os aparelhos de lavoura e as sementes eram propriedade de todo o povoado. Ainda que todos tivessem de trabalhar certo número de horas nos campos comuns, sempre havia tempo para os que se interessavam em artesanatos especiais, e os nativos chegaram a se tornar hábeis artesãos. Em alguns daqueles povoados foram os índios que construíram os órgãos para suas igrejas. Nem tudo era cor-de-rosa. Cada povoado estava rodeado de grupos de índios que se negavam a abandonar a vida no interior, incitando os outros a voltar para ela. Os desertores foram muitos, porém a maior parte deles voltava finalmente às reduções. É chamado reduções nesses lugares. Em outros casos, os índios indômitos provocaram os outros à rebelião. E foi assim que perderam a vida Roque Gonzales, que foi canonizado em 1934, e vários companheiros seus. Os piores inimigos dos povoados, sem dúvidas, não eram os índios, mas os brancos, tanto espanhóis como portugueses. Esses últimos temiam que as missões jesuítas fossem um modo de extensão do poderio espanhol para as terras brasileiras. Então, eles entendiam que era um pretexto. Você tinha ali jesuítas e espanhóis. Aí o que os portugueses pensavam? A coroa espanhola, com esperteza, está mandando esses jesuítas para cá, constituir essas comunidades, fortalecer essas comunidades, para, se necessário, resistirem ou invadirem mesmo o território, tá certo, dos colonos portugueses. Então era isso que eles pensavam em relação ao estabelecimento dessas reduções, né, dentro desses territórios. Além do mais, a zona em que estavam as missões era precisamente o território que estavam acostumados a invadir para buscar escravos. Os espanhóis, por sua parte, queixavam-se de que as missões lhes tiravam os índios que, de outro modo, trabalhariam em encomendas. Logo, ainda que aparentemente houvesse um conflito de fronteiras entre espanhóis e portugueses, o fato é que ambas as partes coincidiram em sua malquerença para com as aldeias dos jesuítas. Em 1628, os portugueses de São Paulo, os bandeirantes, começaram a atacar as missões, arrasavam povoados indefesos e levavam milhares de índios para vendê-los como escravos. Em alguns casos, os missionários acompanharam seus rebanhos em seu infortunado êxodo. Acompanhavam os rebanhos em seu infortunado êxodo, seu infortunado êxodo, até que os portugueses os obrigassem a regressar. O primeiro remédio que se buscou foi transferir os povoados para territórios que estavam claramente fora das fronteiras com o Brasil. Apesar do enorme trabalho que isso acarretou, não resolveu a situação, pois os paulistas simplesmente se enfronhavam ainda mais nos territórios espanhóis. Então, conforme eles iam pegando essas comunidades e transferindo mais para dentro do território espanhol, tá certo? Para dentro da mata, território que hoje é o Paraguai, né? Eles iam atraindo esses bandeirantes que simplesmente iam mais além para buscá-los então, no seu território,
tá certo? Para encontrá-los e escravizá-los. Diante dessa situação, os missionários decidiram armar seus paroquianos. Aqui é a situação que eu descrevi. Ó. As oficinas dos povoados se decidiram a fabricar armas. E o irmão jesuíta Domingos de Torres, com um tiro de arcabuz, matou um dos chefes paulistas.